E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui. O meu nome é professor Daniel Barros, sou professor de matemática. Vamos fazer uma videoaula para a turma do sétimo ano do ensino fundamental. Então, não deixe de se inscrever aí, de dar aquele joinha, ativar os lembretes sempre que tiver novidades para a aula de vocês, vocês serão notificados. Tá bem? Vamos começar a nossa aula de hoje então? Vamos embora. Tá? Temos a seguinte situação. A gente vai ver então no sétimo ano. Deixa eu abrir a minha apresentação de slides. Vamos ver o conjunto dos números inteiros. Tá? Conjunto dos números inteiros. Temos dentro do conteúdo aí do sétimo ano. Estou usando o livro aí, todo esse material você tem no livro didático de vocês. Tá? A página do livro didático é a página 32, a página 32 do livro da FTD, tá? A Conquista da Matemática, o livro didático aí do Programa Nacional do Livro Didático de 2020 a 2023. Bom, então falando de números inteiros, né? Deixa eu ver se a minha mesa está tranquila aqui. A ideia de números inteiros. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: responda essas questões no caderno. Então, tudo que eu falar aqui você coloca no seu caderno, né? Tente também colocar os desenhos, porque a gente vai trabalhar muito com reta numérica. É importante ter esse conhecimento no seu caderno, tá bom? Vamos lá então. Pense e responda. Tá? A primeira questão vai trazer então uma situação que você já deve ter visto e conhece. Estou trazendo aqui, o livro traz para vocês a seguinte tabela: o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A do Brasileirão de 2018. Tá? Então, você acompanhando no livro didático, você tem esta tabela aí. Tá? Campeonato Brasileiro de Futebol, a 24ª rodada. Depois dessa rodada, temos a seguinte classificação. Tá? Temos em primeiro lugar aqui o Internacional, com 49 pontos, 31 gols marcados, 13 gols sofridos e o saldo de gol é 18 pontos. Como é que é esse saldo de gols, né? Pega os gols marcados e diminui dos gols sofridos. Nesse caso, 31 menos 13 deu 18. O Fluminense está em nono colocado. 31 pontos, 23 gols marcados e 27 gols sofridos. Ele está com saldo negativo de 4. Né? Notem que ele tem mais gols sofridos do que gols marcados. Tá bem? E assim vai analisando toda a tabela. O importante quando se traz tabela, pessoal, ou usa imagem, o importante é citar a fonte dessa informação. Se você vai fazer um trabalho, na escola e você está usando alguns dados, está usando alguma imagem que não é de sua autoria, né? Por exemplo, a minha imagem de fundo aí no início da live é do FreePic. Tá? Então já estou citando aqui a fonte dessa imagem, né? FreePic. Então, essa tabela, a fonte é da Confederação Brasileira de Futebol, né? Do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aonde ela está disponível, o site que ela está disponível e quando que ela foi acessada, tá bem? Sempre importante, então, citar. E a imagem da tabela tem aqui, né? Esporte Clube Internacional de Porto Alegre, Fluminense, Rio de Janeiro, né? São os logotipos de cada time, da onde foi tirado, né? O que significa cada logotipo aqui também citado nessa tabela, tá bom? Continuando ainda com a primeira atividade. Analisando a tabela, você vai ter aí no seu livro didático, né? A gente chama então, o que eu falei, chama de gols, né? De saldo de gols, chama-se saldo de gols aqui. Tá? A diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos em uma equipe.
ou em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcado é maior que o de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo, né? Foi aquele detalhe do primeiro lá. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol negativo. Né? Saldo de gol negativo. De acordo com as informações do texto da tabela, responda às questões do caderno. Então é com você agora. Tá? Você já tem aí a introdução, você já tem a primeira questão, já falamos sobre a tabela, né? Já falamos sobre a tabela, e agora você vai responder as 4 itens de questão. Né? Você vai copiar e vai responder. Primeira pergunta é assim: quais clubes apresentam um saldo de gols positivo? Fácil, né? Qual clube apresenta um saldo de gol positivo? Beleza? E quais apresentam um saldo de gols negativos? Então você vai pegar a tabela, tá? Vai pegar a tabelinha aqui, pá, volta para trás. Vai me dizer quais clubes que têm saldos de gols positivos e quais clubes que têm saldo de gols negativos. Fácil, né? Tá aqui a resposta já. Letra C. Como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos? Né? Como é que a tabela representa esse saldo? Ela usa o quê? Né? Ela usa um símbolo, ela usa um... Tá, vou deixar para você pensar. Como foi representado o saldo de gols do time do Ceará? Você vai ver na tabela lá, time do Ceará, como é que está representado o saldo de gols dele. Tá? Então essa é a nossa primeira atividade para você ter uma introdução dos números inteiros. Tá? A gente estava vendo só números naturais, tá? Agora a gente vai ver números inteiros. Tá? Bom, mas o que é números inteiros? O que vem a ser esses números inteiros? Por que eu vou estudar esse conjunto de números inteiros? A gente viu que os números naturais são somente números positivos. Tá? São números positivos. Já os números inteiros, você está notando que vai entrar os números negativos. Este é o grande, dentro dos números que você vai aprender, da habilidade e competência do 7º ano, é entender os números negativos, fazer operações com números negativos. Tá? Vamos seguir com o meu exemplo aqui. Na próxima situação, eu trago para vocês o seguinte. Entendendo os números negativos. Tá? Os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagens ou de algumas medidas. Deixa eu fazer um ajuste aqui no meu retorno. Aqui, ó. Agora sim, agora vai ficar perfeito. Pronto. Que agora tá bom aqui, não me atrapalha. Os números naturais têm servido então para expressar resultados de contagens ou de algumas medidas. Olhem duas situações comigo aqui. Analisem esses duas situações que o livro didático de vocês trazem. A festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Será próximo dia 18. Oba, que horas devo chegar? Segunda situação. Vou querer 2 canetas de R$5. Então, note que os números naturais era para expressar resultados de contagens, de medida, de quantidades. Lembra aquelas 3 que a gente falou nas aulas? Contagem, medida, quantidade e código. Com 4, na verdade, né? 4 grandes eixos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Todas essas afirmações não deixam dúvidas, né? Quanto ao significado, ó. A festa do meu aniversário será próximo dia 18. Alguma dúvida quanto a isso? Ela pergunta: oba, que horas eu devo chegar? Tá representando horário, representando tempo, certo? Ali, vou querer 2 canetas de R$5. Vai pagar R$10.
pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expresso, né? Nesses dois exemplos. Bom, mas aonde que os números negativos aparecem? Por que que surgiu? Né? E você já conhece números negativos, já usa números negativos, ele aparece várias vezes durante o dia, volta e meia vem uma informação negativa. Né? Quer ver um outro exemplo de negativo agora? Assim, imagina que você tem um termômetro lá na sua casa, geralmente tem um termômetro de mercúrio, ou um termômetro de cozinha ali, ou termômetro da própria geladeira. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius. Nesse termômetro que nós temos, ele vai marcar ali, está marcando 10 graus Celsius. Afastados do zero, podemos representar essa situação de um termômetro de duas maneiras, né? Por que eu botei 10 graus Celsius? E não disse se esses 10 graus Celsius é positivo ou se esses 10 graus Celsius é negativo. Não, só estou dizendo que é 10 graus Celsius. Essa informação está meio vaga. Mas 10 graus Celsius, ele é positivo ou ele é negativo? Bom, quero dizer para vocês então o seguinte. No primeiro termômetro, da letra A, meu pointer aqui, olha assim, temos aqui um termômetro, né? E ele está então marcando 10 graus Celsius ali, 10 graus. Né? Vamos fazer que isso aqui é uma reta numérica. A reta numérica pode ser na horizontal, pode ser na vertical, como você quiser. A reta numérica tem um ponto crucial, que é o ponto zero, onde eu parto aí dos meus números, né? Então, se eu marcar 10 graus para cima, eu vou marcar lá. Então, essa escala aqui até aqui é 5, até aqui é 10. Perfeito? Então, eu estou dizendo que esses 10 graus subentende que ele é positivo. O ponto A do termômetro está distante 10 graduações do ponto de origem zero. Aí eu vou falar daqui a pouquinho que quando a régua está assim, os números de 0 para cima são positivos, de 0 para baixo são negativos. No termômetro B, né, também está distante 10 graduações do ponto de origem. Então, está aqui o 0 e aqui para baixo tem 10 graduações do ponto de origem. E eu vou dizer daqui a pouquinho que esse termômetro está abaixo de 0. Certo até aí? Tranquilo? Bom, só analisando. Nas figuras, vemos que há dois pontos A e B. Né? Temos lá a figura, vimos que temos dois pontos. Um ponto B e um ponto A. Tá bem? Podem ser tomados como posição da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Né? A coluna de mercúrio é aquela vermelhinha. Estamos usando um termômetro de mercúrio. Isso mostra que o número natural 10, né, não foi suficiente para expressar de modo que não deixasse dúvidas o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem. Né? Como disse a questão. Tenho 10 graus Celsius. Eu não sei se é 10 graus Celsius para cima ou 10 graus Celsius para baixo. Para eliminar a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura. Bom, o ponto A está 10 graus acima de zero. Então, aqui, 10 graus acima de zero. Então, o ponto A é um número positivo. A gente chama acima de zero. E o ponto B está 10 graus abaixo de zero. Queremos dizer que o ponto B é negativo, que é o que eu venho falando aqui para você agora. Simbolicamente, então, eliminamos a confusão do antiponto, né, colocando o sinal de mais, a medida acima de zero, vamos botar o sinalzinho de mais para dizer que é um número positivo, e um sinalzinho de menos, as medidas abaixo de zero. Tá bem? Então, ponto menos abaixo de zero. Com isso, o ponto A, então podemos dizer que o ponto A ele está mais 10. E o ponto B está menos 10. Subentendido aí? Tranquilo? Fácil? Bom, então, partindo do zero, tudo que tem acima da régua é positivo, tudo que tem abaixo da régua vai ser negativo. Dá para entender tranquilamente, né? A temperatura de 10 graus acima de zero é indicado por mais 10. Então, a gente diz que o mais 10 é um número positivo.
E a temperatura de 10 graus abaixo de zero, indicada por menos 10. A gente diz que menos 10 é um número inteiro negativo. Fácil? Assimilação? Dúvidas? Não? Não sei se eu fiquei na frente, acho que fiquei na frente dessa imagem aqui, né? Eu acho que eu fiquei na frente de uma imagem. Dá uma olhadinha lá. Aproveitar que estou aqui, deixa eu dar uma olhadinha no meu... fiquei, deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. Só para mostrar o que eu estou falando. Opa! Aí. Bom. São coisas que eu não planejei aqui na aula, mas estou aprendendo ainda, pessoal. Estou aprendendo. Meu estúdio aqui, estou montando o estúdio tranquilinho. Estou inovando algumas coisas. Então, pode acontecer esse tipo de coisa aí. Bom, voltamos aqui. Algumas outras situações que se emprega, então, o número negativo. Né? Ou os números inteiros, tá bom? Sempre atrelar palavras negativas a conjunto dos números inteiros. Há situações que não escrevemos o sinal de mais. Ou ao usarmos os números inteiros positivos, né? Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações, como por exemplo. Então, vou trazer algumas situações. Terminando essas situações, né, você já vai ir lá para a lista de atividade. Então, vou liberar esse vídeo. Você assistiu o vídeo, copiou os slides no caderno, entendeu, porque a cópia é importante. Tudo que você copia, você assimila um pouco mais. Né? Exercita a caligrafia e exercita o que está tentando aprender. É assim que eu digo para você sempre fazer, né? Vai ajudar vocês bastante. Então vamos analisar o seguinte: temos aqui esta reta numérica, né? Representada de uma maneira diferente. Temos um ponto inicial que é zero. Aqui está um calendário cristão, um calendário. Esse zero representa o nascimento de Cristo. Tá? Nós estamos no ano de 2020. Beleza. Bom, que tem para... Se a gente na régua, na horizontal, acima de zero nós tínhamos positivos, abaixo de zero nós tínhamos negativos. Aqui é o seguinte, à direita de zero nós temos os positivos, à esquerda de zero nós temos os negativos. Então, posso representar aqui, por exemplo, 400 anos antes de Cristo. Menos 400, né? O AC representa, então, um negativo. Antes de Cristo, tá? À esquerda de zero. O que aconteceu 400 anos antes de Cristo? Os gregos não conheciam os números negativos. Você se lembra da sua aula lá do sexto ano, quando eu falei da história dos números, para quem é meu aluno? Não se lembra? Acesse aí no meu canal a lista de aulas do sexto ano e dá uma assistida. Também é uma forma de relembrar algumas coisas, tá bom? 600 estão à direita de zero, são os números positivos. 600 DC. DC quer dizer 600 anos depois de Cristo. Os hindus, os povos hindus, já usavam quantidades negativas. Então, olha o tempo que decorreu de anos para se começar a ter a noção de números negativos. Um pouquinho aí de história da matemática. Aonde mais eu uso os números negativos? Né? Essa aqui na indicação de um período antes e depois de uma data determinada. Aonde mais eu uso os números negativos? Na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. A gente também usa aí os números negativos. Vou trazer uma ilustração aqui. Então temos aqui o nível do mar, temos o mar aqui, né? Nessa ilustração imaginamos que aqui é o ponto zero nosso, tá? E tem um alpinista ali, está dizendo que ele está com uma altitude de 30 metros, mais 30 metros. Então quando eu falo em altitude, geralmente ela é positiva, eu não consigo falar em altitude negativa. Eu estou numa altitude menos 3 metros. Não, altitude é sempre positivo, altitude é sempre positivo. Agora, quando eu falo profundidade, eu não consigo falar profundidade positiva. Né? Eu estou numa profundidade de mais 30 metros. Não, sempre profundidade negativa. Então, palavra altitude, relacione com positivo. Palavra profundidade, relacione com negativo. Negativo. Tá bem? Então, aqui temos então a altitude de 30 metros do mar, a profundidade é de 30 metros, né, negativos. Note que em todas as situações apresentadas há um referencial que tomamos.
como origem. A temperatura nula foi de 0 graus, né? No termômetro. O ano na linha de tempo foi também o zero, né? O ano zero. E o nível do mar aqui para altitude ou profundidade. Tá bom? Como é que foi? Entendeu? Tá fácil a assimilação? Para ver se você entendeu, realmente a gente vai fazer já uma atividade. Tá? Então eu vou disponibilizar essa aula para você e depois vou disponibilizar essa atividade. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Né? Nesse tempo aí que nós estamos trabalhando assim com teleaula, né? Devido à pandemia aqui no Brasil. Espero que tenha ajudado, né? Espero que alcance todos os alunos. Importante, pessoal. Muito importante agora. Compartilhe o máximo que você puder. Ajude seu colega, né? Mesmo por mensagens, dá uma ligadinha para ele, né? Tenta ajudar ele de alguma forma. Tá? É importante manter o conhecimento, tá bem? Um grande abraço para a turma do 7º ano aí. E breve estou de volta aqui para fazer atividade, corrigir algumas coisas, tá bom, pessoal? Até mais então, tchau, tchau.